Bom, pessoal, nesse vídeo agora a gente vai pular lá para frente B, né? Aula 5, tá? E nós vamos falar de ligação iônica, certo? Que é referente à aula 5. Pessoal, conforme eu vou falando, aqui do lado aqui, né? Vai aparecendo a parte explicativa como se eu fosse desenhando na lousa, né? Na verdade eu vou usar como base o livro texto. Tem bastante coisa legal para a gente explicar, certo? Como é que funciona? Na verdade, sim, quando a gente vai começar a falar de ligação química, nós temos que entender o seguinte: por que, que os átomos acabam se ligando? Né? Os átomos se ligam para que eles consigam ficar estáveis. Né? Descobriu-se que existe um pessoal na tabela periódica que são conhecidos como gases nobres. A gente já viu isso quando a gente estudou tabela periódica, que são estáveis, ou seja, eles não se ligam com ninguém, eles têm essa estabilidade já, eles não precisam fazer ligação química, e eles são os únicos átomos encontrados isolados na natureza, que são os gases nobres. E aí, quando a gente vai pegar os gases nobres, a gente vai ver o que eles têm em comum, né? Então vai aparecer uma tabelinha aí que fala o que eles têm em comum, que são 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, mas o hélio ele só tem a primeira camada. E a primeira camada, ela só cabe 2 elétrons, então ele tem a camada dele, a última camada dele completa, apesar de só ter 2 elétrons, porque ele só tem a primeira. Os demais, na última camada, sempre tem 8. Graças a isso surgiu o que a gente chama de regra do octeto. O que é a regra do octeto? A regra do octeto fala que, para que um átomo se estabilize, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência, certo? Ou, quando for próximo do hélio, 2. Por quê? Para imitar o gás nobre mais próximo. Como é que ele vai adquirir esses 8 elétrons na camada de valência? Se ligando, tá? Vai se ligar com outros átomos. Então, essa ligação, ela pode ser, o átomo pode doar elétrons para ficar com 8, ele pode receber elétrons para ficar com 8, ele pode compartilhar elétrons para ficar com 8, ou até soltar esses elétrons para ficarem soltos, livres aí, para ele ficar estável, tá? Que são basicamente as ligações que nós vamos ver, certo? Então, essa regra do octeto é que a gente vai usar como base para fazer as ligações químicas. Só vamos ficar esperto com uma coisinha, tá? A regra do octeto tem uma porrada de exceção, certo? Até tanta exceção que às vezes nem... Ela é muito válida para os elementos representativos, que são aqueles elementos que terminam em subnível S ou subnível P, mas tem muita exceção na regra do octeto. Nossa, então não estranhe se vocês verem alguma coisa que não siga ela, tá? E a primeira ligação que a gente vai ver é o que a gente conhece como ligação iônica, tá? O que é a ligação iônica? A ligação iônica é quando eu tenho um metal que quer perder elétrons, doando elétrons para um ametal ou um não metal, tanto faz, que quer ganhar elétrons. Um vai querer doar para imitar o gás nobre mais próximo. O outro vai querer receber para imitar o gás nobre mais próximo também. Então isso a gente já viu lá na tabela periódica, eu já falei um pouco a respeito disso, né, quando a gente estava em aula presencial, mas não custa lembrar. Vai aparecer aqui uma tabelinha que está no livro texto com os dois elementos. Vou fazer o exemplo da ligação iônica mais simples que existe, mais famosa, que é o cloreto de sódio, tá? Vamos lá, o sódio, essa tabelinha está mostrando a configuração eletrônica do sódio. Ele está no grupo 1 da tabela periódica metal alcalino, ele tem um elétron na camada de valência. Só que se a gente olhar na penúltima camada, tem 8, né? Então, o que é mais fácil para o sódio? Perder um elétron ou ganhar 7?
Óbvio que é perder um. Então, assim como o sódio, todos os metais, como eles têm poucos elétrons, eles vão ter 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, é mais fácil para ele perder esses elétrons, doar esses elétrons para alguém, do que ganhar elétrons, tá? Porque eles têm que ganhar muito elétron. E toda vez que eles perdem elétrons, eles vão acabar formando um cátion, vão ficar positivos, porque vão ficar com mais cargas positivas que negativas. Em contrapartida, o não metal, que no caso aqui é o cloro, que está aparecendo aí também, ele tem uma configuração eletrônica que ele tem 7 elétrons na camada de valência, certo? Ele precisa ter 8 para imitar o gás nobre mais próximo dele. Gente, para o cloro ficar com 8, é mais fácil ele ganhar 1 ou perder 7 elétrons. É óbvio que é mais fácil ele ganhar 1. Então o não metal, como eles têm muitos elétrons na camada de valência, é muito mais fácil eles ganhar. E ao ganhar elétrons eles viram um ânion, certo? E adquire a estabilidade. Então agora eu tô fazendo um desenho aí das órbitas, né? Tá um esqueminha aí do sódio doando elétron para o cloro. O sódio fica positivo e o cloro fica negativo, né? O que acontece então, gente? Quando o sódio fica positivo, ele vira um cátion, e quando o cloro fica negativo, ele vira um ânion. Teoricamente, não existe uma ligação física entre eles, porque um doou elétron, ficou feliz, o outro recebeu, ficou feliz, está tudo certo. Só que o que acontece quando uma carga positiva está próxima de uma negativa? Eles se atraem. Ao se atraírem, eles acabam se ligando, formando o que a gente chama de retículo cristalino, que vai aparecer aí agora, tá? Que é um cátion, um ânion, cátion, um ânion, cátion, um ânion se intercalando e vão formar um aglomerado, que é um composto iônico. Então, na verdade, a ligação iônica ela não é uma ligação física propriamente dita, ela é uma ligação de natureza puramente de atração eletrostática entre um polo positivo, que é o cátion, e um polo negativo, que é o ânion. E é uma atração muito forte, é muito difícil separar eles. E esse é o motivo pelo qual nós vamos ver que todos os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, porque a atração entre o cátion e o ânion é tão forte que eu preciso de muita energia para separar eles. Tá? Você não vai ter composto iônico à temperatura ambiente nem líquido nem gasoso, todos sólidos, porque é uma força de atração muito forte. Ok? Então, o que fica faltando a gente fazer? Falar sobre as fórmulas iônicas, né? Vou mostrar uma tabelinha aí que está no livro texto para vocês entenderem. Por exemplo, a ligação entre o alumínio e o oxigênio, tá? O alumínio está no grupo 13 da tabela periódica, tem 3 elétrons na camada de valência, então eu vou raciocinar da seguinte forma. É mais fácil perder 3 ou ganhar 5? Perder 3, então ao perder 3 ele vira um cátion trivalente, que é um cátion que tem carga 3+. O oxigênio é um ametal, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então eu vou pensar da seguinte forma, é mais fácil ganhar 2 ou perder 6? Ganhar 2, ao ganhar 2 ele vira um ânion bivalente, com carga 2-. Como é que eu monto a fórmula do composto iônico formado por alumínio e oxigênio? Você inverte os índices. O 3 do alumínio vai para o índice do oxigênio, lá embaixo, sem a carga, tá? E o 2 do oxigênio, 2-, vai para o alumínio, sem a carga também, então vai virar Al2O3, certo? Você sempre inverte os sinais, as cargas do cátion e do ânion para formar o composto iônico, que é a forma mais simples de se fazer, tá? E por último nós temos as propriedades gerais das substâncias iônicas, que vão aparecer aí. Uma eu já falei que todos são sólidos à temperatura ambiente, eles têm elevados pontos de fusão e ebulição de maneira geral, comparados com compostos moleculares que fazem ligação covalente, que a gente vai ver mais para frente, certo? E são excelentes condutores de eletricidade no estado líquido ou dissolvidos em água. Aliás, a água é o melhor solvente para os compostos iônicos, porque a água é polar e eles também são todos polares devido à presença de carga. Eles não
são condutores de eletricidade no estado sólido, porque essas cargas estão fixas. E para conduzir eletricidade eu preciso ter carga elétrica em movimento. Tá? Então, quando eles estão fundidos, né? Quando eles estão derretidos, o cátion e ânion acaba se libertando, porque ele já tem mais energia, e aí eles são bons condutores de corrente elétrica. Quando estão dissolvidos em água, também os cátions e ânions se separam, porque começam a interagir com a água, e aí acabam sendo bons condutores. Agora, no estado sólido, eles não conduzem eletricidade. E todos eles são cristalinos e quebradiços. Eles não têm maleabilidade, ou seja, eu não consigo. Se eu for tentar moldar eles, eles acabam se quebrando. Certo? Essa é a aula sobre compostos iônicos, até que ficou curta a aula de explicação. E agora eu vou fazer um segundo vídeo para falar de ligação covalente. Perdão, isso daí é outra aula. Para resolver os exercícios. Ok? Então vamos lá.